Você já deve ter ouvido falar do Bitcoin e do potencial dessa criptomoeda de te fazer ganhar dinheiro. Mas como não se trata de um investimento tradicional, muitas pessoas ficam com medo e inseguras, sem saber o momento certo de comprar e vender essa criptomoeda. Mas será que existem padrões de mercado que nos auxiliem a saber o momento exato de comprar e vender Bitcoin? A resposta é sim, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Amanda Amaral e nesse canal eu ajudo investidores iniciantes a ganharem dinheiro todos os meses por meio dos investimentos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o ciclo de mercado do Bitcoin para te ajudar a saber exatamente quando comprar e vender essa criptomoeda e vou te mostrar o passo a passo na prática de como faz para investir, para você já sair daqui investindo em Bitcoin e ganhando dinheiro. Vamos começar entendendo sobre o ciclo de mercado do Bitcoin, porque o que acontece? Muitas pessoas perdem dinheiro investindo no Bitcoin justamente por não entender esse ciclo. O que a maioria das pessoas fazem é comprar o Bitcoin quando ele está na alta e no momento que ele está em baixa se desespera e acaba vendendo. Mas quando você entende o ciclo de mercado, que é o que eu vou te apresentar aqui, você começa a fazer o caminho contrário. Comprar na baixa quando ele está mais barato e realizar lucros no momento de alta, quando ele está ali nas suas máximas históricas. E olha só, se nós formos olhar na linha do tempo, o ciclo de mercado do Bitcoin ele é muito bem definido. Ele é dividido basicamente em 4 fases. A primeira fase ela é chamada de acumulação. Essa fase de acumulação é a fase em que ele está nas mínimas históricas, ou seja, que o preço do Bitcoin ele está mais barato, está mais baixo. Então esse é o momento mais ideal para você acumular, como o próprio nome sugere, essa criptomoeda, porque você vai estar investindo um valor menor e ao longo do ciclo, conforme a gente vai percebendo aqui, o valor dessa criptomoeda, o preço dela, vai crescendo ao longo do tempo. Depois desse período de acumulação, entra numa fase que a gente chama de crescimento, que é quando ele começa a valorizar mais e caminhar para o ápice ali da sua máxima, que é o período que a gente chama de bolha. Esse período de bolha é o período onde a criptomoeda, o Bitcoin, ele alcançou ali as máximas históricas, ele está no seu maior nível de cotação. É quando você tem o máximo de valorização nessa criptomoeda. No entanto, isso não fica para sempre, porque é um ciclo, como eu mencionei com vocês. Depois desse período de bolha, acontece o reajuste, a correção do preço dessa criptomoeda. E normalmente ele tende a se desvalorizar. E o que as pessoas fazem, como eu mencionei com vocês, é justamente comprar nesse período aqui da bolha, quando se está na máxima histórica, nesse momento que normalmente se fala muito do Bitcoin, porque ele está em alta, então você vê muitas notícias, você vê muitas pessoas tendo interesse na criptomoeda, justamente porque ela está em alta, mas isso não dura para sempre. Logo em seguida, normalmente ela costuma cair e as pessoas se desesperam e vendem. Mas não é esse o raciocínio. Se você for prestar atenção, olha só, tem esse período de queda, mas depois começa novamente mais um período de acumulação, um período de crescimento, um período de máxima histórica, um período de queda. Então você vê que esse ciclo, ele é muito bem definido. E o sentimento, as emoções do mercado, eles acompanham muito bem esse comportamento aqui do ciclo do Bitcoin. O que isso significa? A emoção do mercado. Existe um gráfico que ele mostra aqui os ciclos de emoções que caminham justamente com esse ciclo do Bitcoin que eu apresentei para vocês. Olha só, no início aqui a gente tem um período de otimismo, que é quando se começa a falar muito do Bitcoin, começa a se ter muito interesse por essa criptomoeda. Normalmente, depois do otimismo, vem um período de entusiasmo, emoção e euforia. O período de euforia é justamente aquele período de máxima histórica ali do Bitcoin, quando ele está no ápice ali do valor da criptomoeda. E esse é o período de maior risco, porque como eu mencionei com vocês, depois desse período de máxima tende a acontecer a queda. E olha o que acontece no ciclo de emoção. Quando começa o período de queda, começa a ter negação, ansiedade, medo, depressão, pânico, porque as pessoas começam a ver ali o seu dinheiro se desvalorizar. Então, nesse período aqui, o Bitcoin, as criptomoedas de um modo geral, passam a ficar menos populares, porque elas estão em queda. Muitas pessoas não querem saber, começam a ter medo, preferem não investir por conta dessa desvalorização, com medo de perder dinheiro. E aqui chega no pico, da queda, que é onde está o desânimo. E é justamente aqui, nesse período de desânimo, onde o Bitcoin ele não está tão popular, onde as criptomoedas estão menos valorizadas, a cotação está menor, que você encontra a maior oportunidade, que coincide com aquele período de acumulação que eu mencionei com vocês, que é quando essa criptomoeda ela está em baixa e faz mais sentido nesse momento você acumular, porque justamente isso faz parte de um ciclo. Depois, percebam, começa a parte de ceticismo, esperança, alívio, começa o otimismo de novo, entusiasmo e assim por diante, até chegar àquele pico máximo da euforia. Então, quando você consegue inverter essa ordem e
comprar no período de mínima, de baixa e fazer o lucro no período de máxima, você passa a ganhar dinheiro, e muito dinheiro, dependendo do valor que você tem investido em Bitcoin e em outras criptomoedas também. Mas como é que você faz para saber em que momento do ciclo você tá? É claro que talvez depois dessa explicação você tenha entendido que o ideal é comprar na baixa e fazer o lucro na alta, mas como é que você faz para saber se está na alta, se está na baixa, se está mais barato, se está mais caro o Bitcoin? É isso que eu vou te mostrar agora. Existem alguns indicadores que podem te sinalizar se o Bitcoin ele tá mais caro, se ele tá mais barato, como é que tá o sentimento de mercado com relação a essa criptomoeda. Então eu vou apresentar para vocês aqui 3 indicadores que já vão te auxiliar a saber exatamente qual momento você pode estar desse ciclo, se está mais barato ou mais caro essa criptomoeda. Eu vou começar apresentando para vocês um indicador que é conhecido como o gráfico do arco-íris. Esse gráfico do arco-íris, olha só que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, ele é uma ferramenta que usa uma escala de cores para definir o preço do Bitcoin. Por exemplo, essas cores mais frias, azul, verde, elas sugerem que o Bitcoin ele está num preço mais baixo. Já as cores mais quentes, vermelho, laranja, indica que o mercado ele está mais superaquecido, ou seja, que está em alta, a cotação dessa criptomoeda está maior. Então vamos olhar aqui o comportamento dessa criptomoeda com base nesse gráfico do arco-íris. Percebam o seguinte, sempre período pré-halving, se você não sabe, o halving é um período em que a mineração do Bitcoin ela é diminuída pela metade. Sempre nesse período pré-halving, normalmente a cotação ela tá mais baixa, tá mais próximo aqui das cores mais frias, do verde, do azul. Depois do período do halving, normalmente você tem uma crescente da cotação do Bitcoin. Aí você começa a ver, olha só, que vai aumentando essa cotação até chegar mais próximo ali do amarelo, do laranja, em alguns casos do vermelho. Normalmente você vai vendo esse comportamento. Olha só, desde o período que ele mostra aqui do halving de 2012 até o período que ele tem mostrado agora do último halving, que foi em 2024. Depois desse halving de 2024, a gente ainda não chegou nesse período, nesse pico, mais pro amarelo, pro vermelho. Ou seja, isso mostra aqui pra gente que nesse momento o Bitcoin ele ainda está sendo cotado nos menores preços, mais próximo aqui da escala do azul e do verde. Ele ainda não chegou no ápice, como normalmente aconteceu nos outros halvings ao longo dos anos, em que ele se aproximou mais ali do amarelo, do laranja e em alguns casos até mesmo do vermelho. Então esse indicador ele pode te mostrar essa temperatura dessa cotação do Bitcoin, por exemplo. Com base nisso aqui, você consegue saber se está comprando num preço mais barato ou está comprando num preço mais caro, levando em consideração o gráfico do arco-íris. Um outro indicador que a gente pode levar em consideração para analisar, né, o Bitcoin, para saber se ele está na máxima ou não, é o múltiplo de Mayer. Esse múltiplo de Mayer, ele compara o preço atual do Bitcoin com a média de preços dessa criptomoeda dos últimos 200 dias. E como é que você faz para interpretar esse indicador? Normalmente, quando o múltiplo de Mayer é menor do que 2, isso significa que você está comprando essa criptomoeda mais barata. E quando é acima de 2, significa que ela está mais cara. Olha só, se nós formos olhar aqui esse gráfico, ele mostra exatamente aqui uma linha tracejada em verde, que é justamente o ponto que ele considera ali limite para você comprar o Bitcoin a um preço mais barato. Quanto menor o múltiplo de Mayer, melhor. Inclusive, se ele for menor do que 1, significa que está muito barato. E entre 1 a 2 significa que você está comprando barato, mas dentro ali de uma realidade não tão barata assim se fosse menor do que 1. E se a gente for olhar, o múltiplo de Mayer atual está de 1,07, enquanto a média do múltiplo de Mayer desde a criação do Bitcoin é de 1,30, ou seja, está mais barato do que a média de desde a criação dessa criptomoeda. Olha só, ele até mostra aqui, o múltiplo de Mayer historicamente tem sido maior do que o valor de hoje em 59% do tempo. Então, nesse momento, se nós formos considerar o múltiplo de Mayer, ele está até mais barato do que a média, tá 1,07, e isso está abaixo de 2 também. Significa que pode ser um momento oportuno de você conseguir comprar essa criptomoeda a um preço mais baixo. Eu costumo fazer o comparativo desse indicador ao P sobre VP, que a gente utiliza para fundos imobiliários e para ações, que é o preço sobre o valor patrimonial, para saber se você está pagando mais caro, mais barato ou um preço justo. É claro que não é a mesma coisa, mas é só para você entender o raciocínio, que esse indicador vai te dar essa ideia, se ele está mais caro ou se ele está mais barato. E já leva aí como dica, se tiver abaixo de 2, sinaliza um bom momento, que está mais barato. Se for acima de 2, já significa que pode estar o mercado super aquecido e você está comprando num momento de alta. O terceiro indicador que eu vou apresentar para você é um que eu gosto muito de utilizar, porque
porque ele sinaliza bem o sentimento de mercado com relação a essa criptomoeda, que é o índice de medo e ganância. Esse indicador, ele vai te sinalizar como é que as pessoas, como que o mercado está se sentindo com relação a essa criptomoeda. Se ele está com mais medo do mercado, com mais medo de investir em cripto, ou se ele está mais eufórico, mais ganancioso. E lembra que eu mostrei para vocês que quanto mais medo significa que está menos popular, que está mais barato, e quanto mais eufórico significa que mais caro está? Pois é, por meio desse índice você já consegue ter essa sensação de como é que tá as emoções do mercado. Para você ter uma ideia, nesse momento esse indicador está mostrando que está 34. Isso significa o seguinte: esse indicador ele varia de uma escala de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 significa que mais eufórico está o mercado com relação às criptomoedas, com relação ao Bitcoin. Quanto mais próximo aqui de verde, mais euforia. Quanto mais próximo do vermelho, menos euforia, mais medo. Normalmente, quando esse índice ele está abaixo de 40, isso sinaliza momentos de maiores oportunidades, onde o Bitcoin está sendo negociado mais barato. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse índice ele está mostrando 34. Ele está mais próximo aqui das cores mais quentes, né? Do laranja, do vermelho. Então, isso sinaliza que o mercado está com mais medo, mais receoso com relação às criptomoedas. E quanto maior do que 40 significa mais euforia. E por que isso sinaliza que pode estar mais barato ou mais caro? Levando em consideração o Bitcoin, a gente precisa entender o contexto dessa criptomoeda. O Bitcoin ele é uma moeda considerada escassa, é uma criptomoeda finita. E isso também vai influenciar na questão de oferta e demanda. Quanto mais eufórico o mercado tiver, quanto mais interesse o mercado tiver com relação ao Bitcoin, mais procura vai ter por ele. Se você tem mais procura por algo que é escasso, normalmente o preço disso passa a ficar maior. Quem pagar mais leva. Essa é aquela lei, né, da oferta e da demanda. E quanto menos gente tem interesse na criptomoeda, a demanda por essa cripto passa a ser menor e, consequentemente, os preços também diminuem. Então, esse índice aqui, ele reflete bem essa questão do preço também da criptomoeda. Eu gosto de levar ele bastante em consideração porque ele reflete exatamente o sentimento de mercado, como eu mostrei para vocês no início, com relação à cripto. Mas, além desses indicadores, eu vou te mostrar uma estratégia agora que quase ninguém fala e que eu tenho certeza que vai garantir o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal, que é a estratégia do DCA. Essa estratégia ela é utilizada para aquelas pessoas que não querem ficar o tempo inteiro acompanhando o mercado, que veem o Bitcoin como uma estratégia para longo prazo e que querem, independente se está em alta ou baixa, seguir comprando, investindo e olhando para um prazo maior, que é a estratégia do DCA. O que significa o DCA? Traduzido já do inglês, significa preço médio do dólar. Essa estratégia ela é utilizada para o dólar, mas foi adaptada também para as criptomoedas. E basicamente isso significa que você vai estabelecer uma estratégia de investimentos que independe do preço do Bitcoin. Você vai definir quantas vezes você vai investir no mês e o quanto você vai investir também. Por exemplo, digamos que você defina que vai investir toda semana R$100. E aí você vai seguir investindo ao longo do tempo R$100 toda semana, independente se o Bitcoin está em alta ou está em queda. E qual que é a vantagem dessa estratégia? Uma das vantagens é que você consegue garantir um retorno mais equilibrado por conta de que nem sempre é possível você acertar qual é a mínima ou a máxima histórica do Bitcoin. Então, comprando independente do cenário, ao longo do tempo você garante uma média que é mais equilibrada. E isso faz com que você siga aportando e crescendo o seu patrimônio ao longo do tempo, independente do cenário, porque se a gente for olhar no retrospecto, desde quando o Bitcoin foi criado até os dias de hoje, ele valorizou bastante ao longo do tempo, independente dessas oscilações de mercado de altas e baixas. Então, quando você olha para o longo prazo e utiliza essa estratégia do preço médio, isso simplifica a sua vida e também faz com que você não precise ficar o tempo todo avaliando o que está acontecendo, se você deve comprar, se você deve vender. Você faz apenas o seu dever de casa, que é sempre seguir comprando, na esperança de que lá no futuro, com base na valorização dessa criptomoeda, você consiga obter esses ganhos. Essa é uma estratégia também muito boa e que vale a pena você levar em consideração se faz sentido de acordo com o seu perfil adotar. E agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço para investir em Bitcoin? Existem várias corretoras em que você pode ter acesso a essa e outras criptomoedas para investir, e a corretora que eu utilizo e confio, a que eu me sinto mais segura para
para fazer os meus investimentos, que eu indico aqui para vocês também, é a Coinbase. Não só por ser parceira aqui do canal, mas também pelo fato de que ela é a corretora mais antiga e considerada a mais segura de todas. Isso porque a Coinbase é uma empresa de capital aberto. O que isso significa? Ela é uma empresa que é listada na Bolsa de Valores norte-americana, que é simplesmente a maior e mais consolidada bolsa do mundo. Isso traz mais segurança pra gente porque as informações dessa empresa, elas são públicas, tá? Então tem muito mais respaldo. E eu consegui, junto com a Coinbase, um bônus para vocês aqui do canal, que é o seguinte: se você abrir a sua conta utilizando o link que eu vou deixar fixado nos comentários e fizer o seu primeiro investimento lá pela Coinbase, você ganha de bônus R$20 em Bitcoin. Então você já começa ganhando R$20 a mais em Bitcoin caindo na sua conta. Esse dinheiro ele pode cair em até 48 horas depois que você faz o investimento. E ele não cai em reais, tá? Ele já vai cair investido em criptomoeda, mais especificamente no Bitcoin. E como é que você faz para investir? Como eu mencionei, para você ganhar esse bônus, você precisa utilizar o link que está fixado nos comentários, abrir a sua conta. É um processo bem simples. Você vai responder algumas informações suas cadastrais, bem básicas, e depois que a sua conta estiver aberta, para você investir, é o seguinte: você vai entrar na sua conta e ao entrar na sua conta, você vai precisar mandar dinheiro para cá. E a melhor forma para você mandar dinheiro é via Pix. Como é que você faz para ter acesso à sua chave Pix aqui na Coinbase? Basta clicar no botão transferir. Depois que você clicar em transferir, você vai clicar na opção depositar dinheiro, transferir fundos no seu banco, e ele vai te mostrar a sua chave Pix. É só você copiar e colar e mandar o dinheiro para cá a partir de R$10. Depois que você mandar esse valor para cá, eu fiz, no caso, no exemplo aqui, R$200. Eu vou investir R$200 em Bitcoin para você ver. Depois que eu fiz o Pix para minha conta, para investir é muito simples. É só clicar em compra/venda. Depois você vai dizer o que você quer fazer, que nesse caso é uma compra, e em seguida você vai ser direcionado para a parte onde você vai informar em que você quer investir. Logo no início ele mostra uma lupa, onde você pode colocar o nome da criptomoeda que você quer comprar. Ele mostra suas compras recentes, aqui aparecem algumas compras que eu já fiz, e mostra os ativos principais. E perceba que o primeiro deles é o Bitcoin. Então basta clicar nesse ativo que você será direcionado para a parte onde você vai informar o quanto você quer investir. Percebam o seguinte: ele mostra aqui em cima um item chamado compra, vender ou converter. Já está sinalizado aqui compra, e logo abaixo está 0 BRL. Aqui onde está 0 BRL é onde você vai colocar o valor que você quer investir. No meu caso eu vou colocar 200, depois vou clicar em conferir ordem. Feito isso, eu vou clicar em comprar agora e ele já vai enviar a minha ordem de compra e depois vai sinalizar aqui para mim que a minha negociação ela foi realizada. É assim, muito simples e prático, que você faz para investir em criptomoedas. Mas presta atenção, eu tenho uma coisa importante para te falar. Além do Bitcoin, existem outras criptomoedas com um grande potencial de valorização e eu falo sobre elas aqui nesse vídeo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.